Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 16 de novembro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Vamos dar um pulinho, gente, lá no Ceará de Ciro Gomes, vamos lá? Ó, candidato de Ciro Gomes, Sarto, disputará segundo turno com Capitão Wagner. Bom, gente, pelo menos nessa capital aqui a gente vai ter pelo menos, né, o Capitão Wagner aí que é apoiado pelo presidente e tudo, né? Pelo menos ali a gente tem essa ainda, né, essa esperança de uma jogada boa ali. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte o canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, tá bom? Eu não estou recebendo os vídeos, verifica aí se a sua inscrição não foi desfeita e se as notificações estão corretas. Bom, gente, como eu trouxe para vocês algumas capitais, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, né? A esquerda tem conseguido aí um espaço até meio amplo nessas capitais. Vamos aqui. O candidato Sarto Nogueira, do PDT, que tem o apoio da família de Ciro e Cid Gomes, acabou o primeiro turno à frente do Capitão Wagner, do PROS, com quem disputará o segundo turno na Prefeitura de Fortaleza. Sarto conquistou 35,7% dos votos e Capitão Wagner, que teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, ficou com 33,3% dos votos. Eu acho que o que pesou aí foi o apoio do Moro, né? Acho que o apoio do Moro deve ter zicado o coitado do Capitão Wagner. Continuando. Cadê onde foi? A terceira candidata foi Luziane Lins, do PT, que terminou a disputa com 17,7% dos votos. Essas coisas aqui, gente, me impressionam, porque você vê, por exemplo, o PT foi o partido que destruiu o Brasil. Se o povo brasileiro fosse um povo que reconhecesse o trabalho, né, jamais daria uma porcentagem dessa a um candidato do PT, principalmente ela que já vem envolvida em questões de umas pilantragens lá em 2008, uma coisa assim, não tô lembrada agora, quando ela era secretária, não sei, da saúde, alguma coisa, né? E ela já estava, né, quer dizer, e você vê que os mesmos corruptos ainda ganham destaque, ainda ganham espaço no meio político, cara, é incrível isso é uma coisa que às vezes me assusta. Né? A gente quer corrigir o país, a gente quer mudança no país, a gente cobra ao presidente Bolsonaro essa mudança no país, mas na hora da gente mostrar o nosso empenho em fazer essa mudança, nós votamos nos mesmos. Né? Ó, o cara do PDT tá aqui na frente, gente. Você vai votar num cara que é apoiado por um camarada como Ciro Gomes, que só vive na base da truculência. Você vai votar num cara que é apoiado por Cid Gomes, um cara que pegou uma retroescavadeira e tentou passar por cima de pessoas. Quer dizer, é meio complexo. Às vezes eu me pergunto, é o povo ou as urnas? Né? Tá aqui, gente, a matéria, né? Capitão Wagner e o Sarto. Né? Os dois vão aí para... Né? Essas eleições... Elas estão nos mostrando o quanto a direita conservadora ainda é frágil. Nós vínhamos vivendo uma sensação de crescimento, gente, mas parece que não. Era só a sensação, né? Era só a sensação. Lembra que eu vinha falando para vocês, gente, a esquerda está muito calada, a esquerda está muito quieta. Lembra que em alguns vídeos atrás eu falei, gente, alguma coisa esses caras estão aprontando. E eu acho que, parando para analisar agora e vendo esse quadro geral político, eu começo a entender a estratégia da esquerda. Algumas pessoas às vezes falam assim, vocês nem devia estar falando da esquerda. E eu acho que é justamente esse não falar da esquerda que trouxe a esquerda de volta. A esquerda, ela se aquietou. Por quê? Estava chegando as eleições. E tem uma coisa que a esquerda sabe muito bem, o brasileiro se esquece com facilidade das coisas. Basta dar um tempinho, vir com uma churumelazinha, e o brasileiro se deixa levar pelas mesmas propagandas bonitas. Eu aqui na minha casa,
tem uma vista privilegiada. Vocês que acompanham o canal há mais tempo, né, já viram a minha sacada de alguns vídeos que eu já fiz ali sentado na época do calor, né? Aqui eu tenho uma praça, aqui a praça central da cidade, aqui para esse lado, deixa eu ver, do meu lado direito aqui. Eu não sei como é que vocês vão estar vendo, mas do lado direito é para cá, tá? É a praça central, e desse lado aqui eu tenho outra praça, que é uma praça também central, só que ela é mais assim, né, é um centro, não muito no centro, mas é um local onde se reúne a população. E daqui eu conseguia ver, né, os comícios de um e de outro, as carreatas e tudo. A minha casa fica num lugar bem privilegiado, por assim dizer. Eu moro na rua central, no centro da cidade mesmo. E eu via as propagandas bonitas. Gente, chegava a comover, assim, falo, cara, esse cara tá falando a verdade, eu vou até chorar. Só que, tipo, eu tenho uma consciência política, eu tenho uma consciência do que aconteceu, né? Quem ganhou aqui na cidade, pra vocês terem uma ideia, é um cara que geralmente perseguia as pessoas, né? É um camarada que geralmente não podia demitir fulano porque fulano era concursado, manda lá pra onde o Judas bateu as botas. Não, bateu as botas não, perdeu as meias, né? No caso, perdeu as botas. Mas no caso do Judas, dele daqui perdeu as meias, porque as botas o Judas perdeu primeiro, né? Foi lá onde ele rasgou a meia, não sabe nem foi parar o fundo da meia. Mas enfim. E aí os caras elegem o camarada novamente, ele foi reeleito. Então, sei lá, eu não sei a consciência política das pessoas onde é que estão, porque, poxa, como é que eu vou apoiar um candidato, né, que... Gente, qual foram os nossos critérios? O pessoal pediu tanto aí, o Gley, põe aí pra gente, eu cansei de repetir gente PT, PDT, PSOL, papapá. Foi a mesma coisa de dizer o contra, falar, gente, vote no PT, vote no PSOL, papapá. Quer dizer, as pessoas pedem mudança, mas elas próprias não praticam essa mudança. Você pega um cara como esse, gente, que, poxa... oprime pessoas, Ciro Gomes, Cid Gomes. Os caras lá no Ceará são conhecidos como coronéis. Estão envolvidos na esquema, a Lava Jato tá na cola deles. Mas mesmo assim a população vai lá e vota. Agora, na questão do Ceará, gente, eu até não faço muita pressão. Porque eu sei exatamente o que é uma população viver acuada. Isso eu posso afirmar para vocês, porque a minha cidade já viveu isso, né? Graças a Deus eu nunca fiquei preso a cabresto de ninguém, porque eu nunca... já me envolvi muito com política há tempos atrás, mas nunca me envolvi no sentido de ficar devendo nada para ninguém. Eu sempre tive esse cuidado de todas as vezes que eu tinha um site, né, aqui na cidade, na época, e a gente publicava matéria sobre prefeitura, na época das eleições. E sempre aconteceu diversas vezes, cara. Eu podia ser um cara hoje bem de vida, se fosse nessa questão, né? Ou talvez ter vivido algum momento bem de vida, talvez. Né? Ou talvez ter até um emprego relevante dentro de uma prefeitura. Não tem, trabalho aqui, ganho pouco pra caramba, mas venho aqui. Mas eu tenho minha liberdade. Hoje eu tenho minha liberdade. E eu falo nesse sentido aí, do pessoal do Ceará, de entender essa questão pelo seguinte... Quantas vezes no site chegou vereadores e falaram, Gley, eu vou dar tanto para você falar bem de mim aqui. Quando a gente ganhar na prefeitura eu vou ajudar você. Vocês têm uma ideia, gente? O atual prefeito hoje que está saindo da gestão, que está entregando a gestão, é um excepcional prefeito na cidade. Se você viesse aqui na minha cidade, eu tenho até vídeos aí no YouTube mostrando a minha cidade. Tem 2 vídeos, um mostra como era a cidade quando ele pegou e depois você vê a cidade depois que ele tá. Cara, é 2 cidades diferentes, mas o candidato dele perdeu as eleições. Porque o povo tem uma consciência não coletiva e sim individual, o que o cara faz pra mim. Né? Vocês têm uma ideia? Na primeira eleição dele, né, o site começou... Na época, não foi uma questão partidária, era uma questão de fatos, né? A gente mostrou como estava a cidade, a bagunça que estava, lixo na rua, esgoto a céu aberto, um nó danado, a cidade estava um lixo. E aí essas coisas fizeram com que o atual prefeito, né, na época ganhasse as eleições, né? E ele chegou pra gente e falou, olha, vocês me ajudaram a ser eleito e eu queria ajudar vocês. Né? Ele mesmo chegou assim, dele mesmo. Ele nunca me procurou durante a campanha.
E eu disse pra ele, eu falei, olha, não precisa, na verdade, a gente não ajudou o senhor a ganhar a eleição. A gente publicou os fatos, estavam aí, tudo que você tem que fazer é consertar tudo isso aí pra gente publicar que o senhor consertou. Se o senhor não consertar, a gente vai publicar que o senhor deixou aí do mesmo jeito. Mas ele procurou a gente, né, de uma forma assim, até educada, e a gente não aceitou. Não, e o cara fez o trabalho dele, e enquanto ele fez o trabalho, enquanto tinha o site, né, as pessoas às vezes vinham, e o Gley, tá um buraco não sei aonde ali, não sei o que, eu ia lá e publicava. Cara, às vezes era negócio de horas, pensava que não tava lá o pessoal consertando, porque ele tinha, eu acho que ele tinha alguém vendo, não sei, daí fala, e sempre ajudou a cidade. Só que o candidato dele perdeu. Voltou voltou hoje a assumir a prefeitura, o cara que acabou com a cidade, por incrível que pareça. Mas o que acontece? Por que esse cara consegue voltar hoje? Porque existe a questão do medo, do cabresto. É um cara que geralmente no passado, né, é o camarada que metia medo nas pessoas, é o camarada que ameaçava as pessoas. Você entende? Então, as pessoas em cidade pequena, infelizmente, vivem acuadas ou em capitais como Ceará, Fortaleza, no estado do Ceará, que aqui no Nordeste você ainda tem, não existe mais o coronel, né, em si. Né? Isso que a novela às vezes mostra da Globo, que tem aquele coronel que manda em tudo, Não, acabou isso daí, gente. Mas infelizmente, de uma certa maneira, de uma forma moderna, por assim dizer, ainda existe uma certa coação, uma certa manipulação. Porque você pega uma cidade pequena, essa cidade não tem indústria, essa cidade não tem um comércio amplo, essa cidade não tem uma estrutura econômica para gerar emprego, a não ser a prefeitura. Então as pessoas ficam meio que dependentes da prefeitura. E aí o cara chega e fala, ó, se você não votar em mim, tu perde o emprego, tá lascado. Né? Se você não votar em mim e eu ganhar, você tá lascado. Você entendeu? Então as pessoas ficam com medo. Então, infelizmente, eu entendo um pouco o lado do pessoal ali do Ceará nessa questão, né? E no caso do Ciro e do Cid, esses caras são coronéis no sentido da palavra de meter medo mesmo. Né? De meter medo. Você vê a ação do Cid Gomes lá, da retroescavadeira. Gente, se fosse o Eduardo Bolsonaro fazendo aquilo ali, meu irmão, o cara já estava preso, pendurado de ponta cabeça. Amarrado num tronco. Já estava. Mas como foi Cid Gomes, se esqueceu, aquilo ali configura uma tentativa de assassinato. Mas no fim das contas transformaram o cara numa vítima, porque alguém deu um tiro nele tentando evitar que ele matasse pessoas. Ele ficou como uma vítima, pra vocês entenderem a situação, como anda o nosso sistema, né? Então você vê que, de uma certa maneira, aí o cara vai e passa por uma dessa e fica ileso. Poxa, o cara já tem um histórico de agressividade com a população. Passa por uma dessa e fica ileso, a população fala, pô, nem o sistema pode ir com o cara, eu é que não vou me meter nessa, né? Mas, pelo menos, o pessoal deixou aí o Capitão Wagner na colinha dele ali, né? Isso dá mais certa esperança. Pessoal do Ceará, tem que quebrar essa oligarquia dos coronéis Gomes aí em Fortaleza. Não só em Fortaleza, né? Esses dias tinha um vídeo circulando em Sobral, né? Da população enxotando lá o irmão do Ciro Gomes, né? O Ivo Gomes, lá da prefeitura, né? O pessoal, né, metendo madeira. Depois eu vou olhar para ver se ele lá conseguiu alguma coisa. Bom, gente, tá aí a matéria, Canal Brasil Notícias, tá aí o Sarto e o Capitão Wagner vão disputar as eleições lá em Fortaleza, segundo turno, tá bom? Né, vamos torcer para que o Capitão Wagner ganhe, né? Fui, gente.